A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus já tem operado, Deus já tem falado muito aqui conosco. Que presença maravilhosa agora que nós sentimos aqui. E que nós possamos continuar nessa presença do Senhor. Porque irmãos, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Mas o Deus a qual nós servimos, é Ele quem vai oferecer. É Ele quem vai tratar os nossos corações nesta hora. E que esta presença dEle, nós vamos continuar falando de presença. E que essa presença que nós sentimos aqui, que ela não fique só aqui, mas que nós levamos ela para a nossa casa. Para onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Eu não sou nenhuma pregadora eloquente não, tá bom, irmãos? Mas eu vim aqui falar da obra do Senhor, o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, e falar como Ele é bom, como Ele cura, como Ele salva e como Ele restaura. Louvado seja Deus. Abra a Bíblia de vocês em Samuel, 2 Samuel. Desde já eu já quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade a qual Ele tem me concedido. E os pastores também, que confiaram em mim. Porque é uma responsabilidade, irmãos, a gente está aqui falando da palavra do Senhor. O Senhor, Ele é santo, poderoso, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. No versículo 6. Aleluias. Vou começar a ler já para nós termos tempo. Vou ler do 1 até o 11, irmãos. Tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusa e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, porque estava em reverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar de Pérez-Uza até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à cidade de Obed-edom, o geteu, a casa de Obed-edom, o geteu. E a arca ficou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a casa. Pode se assentar, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, como todos sabem, esta passagem ela é conhecida, bastante conhecida. Há um tempo atrás foi falada essa passagem aqui. Essa passagem ficou muito ao meu coração sobre Abinadab, a diferença entre Abinadab e a diferença sobre Obed-edom. Só que aqui nós sabemos que a arca do Senhor, irmãos, ela estava nas mãos dos filisteus antes de tudo isso. Porque ali a arca do Senhor, ela ficava juntamente com Eli, que era o sacerdócio naquela época. E os guerreiros, quando eles iam guerrear contra outras cidades, assim, eles levavam a arca junto. E ali a arca, ela estava sobre a guarda ali de Eli. E ali, irmãos, num certo momento, esta cidade,
ela não estava mais sendo reverente ao Senhor, ela não tinha mais reverência ao Senhor, começando pelos próprios filhos de Eli. Porque os filhos de Eli, irmãos, eles cometeram vários e muitos pecados perante aos olhos do Senhor. E eles eram sacerdotes, né? Eles eram levitas, eram responsáveis por levar a arca. E ali eles começaram eles enganavam o povo levava as ofertas, né? Que eles subiam para sacrifício ao Senhor, eles pegavam as melhores ofertas, eles pegavam as mulheres que ficavam na tenda, se deitavam com elas. E tudo isso, o Senhor, ele foi desagradando ao Senhor. E também ele desagradou, Eli também, ele não chamou a atenção da maneira que era para ter chamado os filhos dele. E nisso o Senhor falou a ele que ia vir sobre a casa dele, por causa dessa falta de reverência que estava tendo com o Senhor. E então ali, irmãos, teve uma certa guerra a qual eles foram, e o Senhor ali deixou com que aquele povo, o povo de Israel tinha sido derrotado. Já tinha sido bastante homens já, que teve um combate, né? E ali eles pegaram e se lembraram da arca. Na verdade, eles levavam a arca, só que eles tinham esquecido da arca do Senhor. E quando eles se lembraram, eles voltaram para buscar a arca do Senhor. E os filhos de Eli, o Enofe, e ele pegou e trouxe a arca daí para a guerra. Só que, irmãos, né, como a palavra do Senhor diz, eles já tinham esquecido, eles tinham a presença do Senhor, eles estavam com a presença do Senhor, porém eles tinham esquecido da presença do Senhor. E quando eles se lembraram da presença do Senhor, eles apenas se lembraram, né? O que me chama a atenção nesse versículo é que eles foram para a guerra, eles foram sem a presença do Senhor, depois eles se lembraram e voltaram para buscar a presença do Senhor. Só que a presença do Senhor já não estava mais com eles. Porque esse povo, irmãos, eles já estavam em rebeldia, né? E os filhos de Eli, eles já estavam em rebeldia também com o Senhor. Porque aquela cidade onde os israelitas foram tomados, tinha uns cananeus, e os cananeus, eles tinham umas práticas que não agradavam ao Senhor. E como diz, né, a palavra do Senhor fala que as más amizades corrompem os bons costumes, né, irmãos? E esse povo que ficou, os filhos de Eli, tinham as mesmas práticas com eles. E juntamente foram influenciando o povo. Aleluias. E ali, a arca do Senhor, eles levaram, né, para a guerra. Mas não de nada adiantou, porque eles só levaram. Eles não tiveram uma reverência, eles não pararam para pensar o porquê que aquilo estava acontecendo. O porquê que tantos homens já tinham sido mortos. E daí, irmãos, eles levaram, pelos pecados que já estavam acontecendo ali, o Senhor feriu os filhos de Eli ali mesmo, com a arca. E ali morreu mais soldado ainda, e o Senhor permitiu que os filisteus pegassem a arca do Senhor. Então a arca do Senhor foi tirada dali, porque o Senhor permitiu. E muitas das vezes nós passamos também por muitas provações a qual o Senhor nos permite. Não porque Ele quer nos ferir ou nos magoar, não, mas Ele quer que nós venhamos, que nós paremos, que nós pensemos o que nós estamos fazendo com a presença do Senhor. Nós estamos reverenciando a presença do Senhor de uma forma correta, de uma forma certa. Porque muitas das vezes, irmãos, nós só lembramos. Quando o negócio ali aperta, nós só lembramos. Mas o que a gente tem feito, vem fazendo, para que isso venha acontecer, para que o Senhor nos dê o que a gente espera, o que aconteça o milagre. Porque muitas das vezes a gente está ali, não faz nada e quer que o Senhor haja assim, como eles fizeram. Eles estavam ali em guerra, eles esqueceram da presença do Senhor, já não estavam mais, estavam ali despercebidos da presença do Senhor, foram buscar a arca e queria que o Senhor já resolvesse tudo. O Senhor disse, não é assim. Não é assim, porque nós temos, irmãos, Deus, Ele é um Deus santo, forte e poderoso. Aleluias. E ali, irmãos, a arca foi tomada, o Senhor permitiu que tomassem a arca deles, os filisteus levaram lá para a Filístia, colocaram
ainda junto com outros santos, que o santo lá, o Dagon, caiu. Porque a reverência do Senhor, Ele é poderoso e santo, não há nada, irmãos. Não há santo de barro, não, porque santo de barro é santo de barro. O Senhor, Ele é santo, Ele é poderoso. E a presença dEle vai aonde, em qualquer lugar ela entra. Só que quando Ele entra, quem reina ali é Ele. Quem manda ali é Ele. Aleluias. E ali Dagon, e eles foram feridos, todos os filisteus foram feridos. E eles daí começaram a mandar a arca para as outras terras das Filístias, porque não queriam mais, eles foram lá atingidos, né, por hemorroidas, por um monte de coisa. E eles mandaram para outra cidade dos filisteus, também foram atingidos, também foram mortos. E assim eles foram levando até que decidiram devolver a arca. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, né, a gente não entende, né, o trabalhar do Senhor. Eles sabiam do Senhor, do poderio do Senhor, porque a palavra do Senhor, né, lá no 1 Samuel diz que quando eles trazem a arca, o Senhor vem bramando, rompendo, e eles falam, não, é o Deus de Israel. Só que eles sabiam que Deus fazia, poderia até ter medo, mas eles não tinham temor do Senhor. E é aí que mora o perigo, irmãos. É quando nós sabemos o que Deus faz, sabemos do que Ele é capaz de fazer, mas nós perdemos o temor pelo Senhor. E ali eles devolvem a arca, louvado seja Deus, e eles levam, né, um monte de coisa lá que eles faziam, né, sacrifícios. Aí eles fazem lá o sacrifício para que Deus perdoe eles, para que volte de novo, né, aquela praga saia de tudo lá. Leva lá para o povo. Mas só que o povo também, irmãos, de começo eles aceitam bem a arca. Só que aquele povo, eles já estavam corrompidos também. Eles já estavam adorando outros deuses, porque eles ficaram muitos anos sem a arca. E é assim quando a gente, irmãos, quando a gente se dispersa da presença do Senhor, nós esquecemos do poderio que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas e começamos a fazer coisas que muitas das vezes achamos que é o normal. E não é normal. E aqui eles já estavam eles estavam adorando outros deuses. Eles já não tinham mais o temor do Senhor. Porque a arca do Senhor ficou fora muito tempo, e quando foi trazida de volta, aliás, nem ficou tanto tempo assim, viu? Ela ficou 7 meses. Em 7 meses o povo que ficou, você vê como é assim, né? Para perder a presença de Deus, né, irmãos? Não demora muito não, viu? Para você ter a presença do Senhor, ela demora. Por que ela demora? Porque a presença do Senhor é o céu, né? Já fala a palavra do Senhor, o céu é tomada à força. Para você ter a presença do Senhor também não é de qualquer jeito. Tem que ter uma busca, tem que ter uma entrega. Para você ter a presença do Senhor, você tem que dobrar os seus joelhos, reconhecer os seus pecados, tem que se revestir da armadura do Senhor, e o Senhor, Ele vai te enchendo conforme a sua busca. Mas para perder, é rapidinho, meu irmão. Rapidinho você perde. E ali, daí eles voltaram, e o povo não tinha mais respeito sobre a arca do Senhor. Eles abriram a arca, né? Não tiveram a reverência que tinham que ter ao Senhor, e o Senhor ali feriu eles também. Quando eles feriu também, ele também não quiseram a arca. Aí mandaram para a casa de Abinadab. Chegou lá, Abinadab pediu para o filho dele ficar responsável, eleger o filho dele para ficar responsável pela arca, e assim acabou, ficou ali. E a arca, ela foi ficando ali, e a palavra de Deus diz que a arca ficou na casa de Abinadab há mais de 20 anos. E nesses 20 anos, irmãos, que ela ficou ali, nada aconteceu. Nada aconteceu na casa de Abinadab, e nada aconteceu também no povo. Um povo do Senhor, que estava ali, a presença do Senhor estava ali, mas o povo estava fora, estava desapercebido da presença do Senhor. O que nós estamos fazendo com a presença do Senhor? Porque isso me fez pensar. Falei, meu Deus, era um povo que estava com a arca, que tinha a presença. E o que eles estão fazendo com a presença do Senhor? Nada ali aconteceu.
Muitas das vezes acontece na sua vida. Estamos aqui hoje, agora, estamos aqui na presença do Senhor. Mas será que lá fora a presença do Senhor ainda continua conosco? Será que lá fora a gente continua adorando ao Senhor? Será que lá fora a gente continua, louvado seja Deus, seguindo os atos do Senhor? Porque a palavra dele, ele nos ensina como devemos andar, como devemos falar. E eu, irmãos, nesses últimos tempos eu tenho pensado muito nisso. Eu falo, meu Deus, o que será que está acontecendo? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente passa prova, não estou falando que, porque o inimigo ele lança também, claro que ele lança, mas muitas das vezes, irmãos, é o próprio Deus que faz isso. Ele coloca a gente para parar, para pensar. Ele coloca assim, por isso que a gente tem que ser, irmãos, a gente precisa buscar a presença do Senhor para a gente poder ser sensíveis a essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, porque se você deixar passar, não, está acontecendo mesmo, porque tem que acontecer. Não, irmãos, há algo que Deus quer tratar comigo, há algo que Deus quer tratar com você. Deus, ele trata de forma particular com cada um de nós. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor, ele coloca sim a gente no estreito, porque algo em nós ele quer melhorar. Basta a gente ser sensível e perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Não esperar, irmãos, que venha alguém, porque aqui o povo, eles esperaram depois, né? Samuel viu que a cidade estava padecendo, que estava com a presença lá, e eles estavam lamentações lá, eles estavam murmurando. Vai Samuel daí lá para ajudar o povo. Mas hoje, irmãos, nós temos diretamente para falar com o Senhor. É só dobrar os joelhos e orar e falar, Senhor, aonde eu tenho errado? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer, Senhor? E o Senhor, ele fala, irmãos, porque vai dobrar o joelho, já dobra com a Bíblia do lado, porque eu sou assim, eu gosto muito assim, eu já vou orar e já quero que o Senhor fale comigo. E a palavra dele, irmãos, é a palavra. Não importa se é uma exortação, se é bênção, amém, mas se é uma exortação é melhor ainda, porque mais ele faz você pensar e parar. Ei, não é esse caminho, não. Não é esse caminho, alguma coisa está de errado, se tem que mudar isso, muda isso, porque o Senhor fala. O Senhor trata, eu sou prova viva disso, irmãos. Muitas das vezes eu paro, eu oro e falo, Senhor, o que está acontecendo? E vem, Senhor, uma palavra de exortação. Eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque Ele ainda me ama. E se Ele está corrigindo, é porque Ele nos ama. É porque Ele tem um plano maior para nós, que não é aqui na terra. O plano maior do Senhor é a nossa salvação. É para isso que Ele enviou Jesus, para que nós tenhamos a salvação. É por isso que a palavra dEle, irmãos, ela nos corrige, ela nos cura, ela nos limpa, ela nos liberta. Aleluia. E aqui, irmãos, o povo estava lá, despercebido. Muitas das vezes nós estamos aqui sentados na igreja, viemos para a igreja, aqui sempre é dito isso, mas quando saímos daqui esquecemos de tudo. Não praticamos o que tem que praticar. Não fazemos o que tem que fazer. E queremos que Deus haja assim na nossa vida. Não, o Senhor, Ele faz. Mas Ele quer compromisso. Ele quer que você se aprofunde. Ele quer que você busque. Ele quer que você se achegue a Ele. E Ele faz, irmãos. Mas é no tempo dEle. Por isso que persevere. Temos que perseverar. Conforme o Senhor, Ele vai limpando, irmãos, Ele vai nos curar, nossa fé nele vai sendo ativada, e já foi dito aqui, ative sua fé, o milagre acontece ativando a fé, aleluia. E os irmãos, quando eles perdem, né, e chega na casa da Abinadab, aí vem Samuel, com a sua infinita lá, misericórdia do Senhor. E ali ele fala para o povo, ei, chega de murmuração, chega de
de tanta calamidade aqui, vamos buscar ao Senhor. Ele fala, você quer ser curado? Você quer ter as bênçãos do Senhor? Joga tudo. Que eles tinham um monte de querubins, eles tinham um monte de santinho, eles tinham um monte de coisa. Ei, joga fora tudo aquilo que não provém do Senhor. Deixa para trás aquilo que não provém do Senhor. Não está mais lá, você não faz mais parte de lá. Você agora é filho amado do Senhor. Aleluias. Então joga fora, irmãos. Se tem algo que você precisa se arrepender, arrependa. Peça para que Deus te fale, porque Ele vai falar, Ele vai revelar ao seu coração aquilo que você precisa. E automaticamente, irmãos, o Senhor, Ele vai trabalhando sobre as nossas vidas. Quando aquele povo, eles se arrependeram e jogaram tudo fora, depois de 20 anos, irmãos. É ano pra caramba, 20 anos. Mas para a glória de Deus, as escamas dos olhos deles foram abertas. E depois desses 20 anos, o Senhor voltou a operar sinais, maravilhas e prodígios no meio do povo. Mas é no meio do povo, porque a casa de Abinadab continuou do mesmo jeito. A casa que tinha a presença de Deus, a Bíblia não fala que aconteceu com ele. Mas a Bíblia fala que depois de 20 anos o povo começou a receber as bênçãos do Senhor. As coisas começaram a fluir. As coisas começaram a andar. Porque o povo se reunia, o povo se arrependeu. Mas aqueles que não se arrependem, irmãos, que acham que está tudo certo, que está tudo bem, não muda não. Continua da mesma maneira. Enquanto você não confessa, que a palavra do Senhor diz, né? Quando você confessa, você alcança misericórdia. E aquele que confessa, ele alcança a misericórdia do Senhor. E ali, irmãos, aí Abinadab não fala de nada. Aí a gente chega aqui, né? Aconteceu, depois se passaram mais 40 anos, porque daí, depois disso, ainda teve o reinado de Saul. E Saul reinou por 40 anos. Quando Saul reinou por 40 anos, depois que Saul morreu, né, próximo, não depois, né, próximo ali, perto de, mais ou menos, estava próximo da morte de Saul, o Davi começou a reinar em Judá. O Saul, ele reinava ali, né, em Jerusalém ali. E depois disso, irmãos, se passaram ainda mais 40 anos. Aí quando morreu tudo ali, a descendência de Saul, que elegeram Davi como rei de Israel. Só que nisso, Davi estava em Judá, reinando por 7 anos. Então, irmãos, depois de 7 anos do reinado de Davi, que ele foi eleito a rei, a Jerusalém. Depois de 40 anos de Saul, depois de 7 dele, depois que ele foi eleito. Aí, quando ele é eleito em toda Israel, é aí que ele vai buscar a arca do Senhor. E ó, quanto tempo se passaram, e Abinadab nada. Olha quanto tempo se passaram, muitas das vezes, isso é para a gente fazer uma reflexão. Quanto tempo está passando e a gente está despercebido muitas das vezes. Porque eu vejo isso por mim, irmãos, né? Como diz a palavra, e é uma verdade, muito verdade, quando a gente está aqui falando a palavra ela vem para tratar com a gente primeiro. E isso, essa palavra, eu vendo essa palavra aqui, irmãos, nossa, ela é muito profunda, porque você vai querendo ver, e você vai vendo, e aí você vai folheando a palavra, e você vai ver, nossa, como Deus trata, irmãos. Tem que ler a palavra do Senhor. Você tem que trazer a presença do Senhor para dentro de você. Não deixar aqui, ó, a arca do Senhor. Nós temos na nossa casa a arca do Senhor. O que você faz com ela? O que você faz com a arca do Senhor na sua casa? Você só deixa ali como Abinadab deixou? Porque eu creio que Abinadab só tinha a arca ali como um objeto qualquer. Porque não é possível, mais de 40 anos,
a arca na casa dele, na presença do Senhor, e nada aconteceu? É para parar e se pensar, irmãos. É para parar e se pensar. E aqui, Davi, ele vai buscar a arca do Senhor. E ele vem trazendo a arca do Senhor embora. Juntamente com os filhos de Abinadab. Só que ali ele traz também, irmãos, da maneira errada. Porque não era isso que Deus tinha falado. Deus mandava o sacerdócio, né? Uma tribo específica para carregar a arca. E Davi, ele traz a arca num carro de boi. E eu fui me aprofundar nisso, eu achei muito interessante, porque os filisteus também trouxeram a arca como num carro de boi. Então Davi, além dele não estar fazendo como Deus mandou ele fazer, ele estava fazendo igual os filisteus. Ele estava trazendo a arca num carro de boi. Ele estava fazendo como um ímpio faz. Nós, irmãos, e aqui o que eu aprendo com isso? Servo de Deus não imita ímpio lá fora, não. Servo de Deus, a igreja não precisa imitar os ímpios lá fora, não. Eu há muito tempo, irmãos, eu vivi no mundo. Para a misericórdia do Senhor eu fui resgatada. Aleluias. E eu falei, não, a igreja é diferente e ela tem que ser diferente. Ela é diferente, a palavra fala isso, que ela é diferente. E aqui, irmãos, ele traz de qualquer jeito, não era para trazer assim. Era para ter uma reverência ao Senhor. Até que o Uza vai lá e toca na arca. Também foi criado dentro da casa, na presença do Senhor, mas não tinha reverência ao Senhor. Certamente ele sabia de tudo, mas talvez ali só sabia. Por quê? Porque seguiu o exemplo, né, irmãos? Se o pai não tem a reverência para dar, como é que o filho vai ter? Aleluias. E ali ele tocou, ali mesmo o Senhor tomou ele caiu. E Davi ficou com medo, não levou mais a arca. Falou, como que nós vamos fazer agora? E a arca foi parar na casa de Abidedom. Ai, irmãos, o que eu aprendo com isso? A arca ela não foi parar na casa de Abidedom porque Davi simplesmente quis lá. Não, ela foi parar lá porque o Senhor escolheu a casa dele. Porque ele sabia, o Senhor falava, não, ali tem um servo meu, ele precisa de mim, ele precisa da minha presença e eu vou alcançar a casa dele hoje. Da mesma forma que você entrou aqui, o Senhor ele tem um tratado comigo e com você nessa noite. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui porque quis, você veio aqui porque o Senhor te trouxe. Porque o Senhor, irmãos, ele não erra o endereço. Ele vai no endereço certo. Aleluias. E hoje, ele escolheu o dia de hoje para que eu e você se torne um Abidedom na presença dele. Aleluia. A diferença, irmãos, os dois, porque ele era também crente, Abinadab era crente, Abinadab era levita. Era levita. Abidedom também era. Mas a diferença entre os dois é que um reverenciava o Senhor. Eles colocavam o Senhor em primeiro lugar. Eles seguiam os mandamentos do Senhor, porque a arca tinha os mandamentos do Senhor dentro da arca. Aleluias, irmãos. E é aqui, irmãos, que eu venho deixar nessa noite. O Senhor, irmãos, ele não erra. O Senhor, ele foi lá. Porque tinha um homem, eu creio que muitas das vezes o homem, ele estava ali chorando. Muitas das vezes ele estava ali pedindo por um milagre, falando, Senhor, me alcança, Senhor, faz um milagre em mim, Senhor. Toma, Senhor, a minha causa, Senhor. E o Senhor, ele ouviu e ele foi ao encontro de Abidedom. Mas eu continuo, irmãos, reverenciando ao Senhor com toda a sua graça, aonde você estiver, irmãos. Não seja só aqui na igreja, seja fora também. Porque a palavra do Senhor diz que a arca ficou 3 meses somente em Abidedom, na casa dele. E o Senhor abençoou toda a sua casa.
Ei, não foi só ele, foi toda a casa dele. O Senhor não vai abençoar só você, Ele vai abençoar toda a sua casa. Não importa se o filho está assim, não importa se o esposo está assim, tome você a posição, porque alguém tem que tomar a posição, alguém tem que ser o Abdedom dessa casa, aleluias. Seja você, busque você, reverencie você. Não seja um Abinadab, seja um Obededom. Porque o Senhor hoje Ele veio aqui para falar comigo e com você. Que a reverência do Senhor, a reverência que nós damos ao Senhor, não tem que ser só dentro. A presença dEle, irmãos, tem que ser na onde nós estivermos, não é só dentro da casa. É aonde nós estivermos, nós temos que reverenciar ao Senhor. Nós temos que dar honra à presença do Senhor sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, vamos fazer uma oração, irmãos. É até aqui que o Senhor, se não se deixar eu não paro de falar mais. Porque, irmãos do céu, para mim chegar nessa palavra, acho que eu comecei a ler a Bíblia às 11 horas. Eu fui terminar 3 horas da tarde. Era 2 horas, eu ainda não tinha chegado no Abdedom. Eu falei, Senhor, eu não cheguei ainda no Abdedom. Mas Deus, Ele é maravilhoso e santo. E eu fiz um esboço aqui, irmãos, mas não falei nem a metade. Mas o que o Senhor, o que Ele quis tratar comigo e com você nessa noite. Comigo Ele tratou. Eu espero que tenha tratado com você também. Fique de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. E eu já vou passar o microfone. Apresente ao Senhor a sua causa.